Olá, seja muito bem-vindo em mais um episódio aqui do nosso Corecast, o podcast oficial do Conselho Regional de Economia. Eu sou Marcos Evangelista, estou na presidência e hoje tenho um prazer muito grande de receber o nosso superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva. Seja muito bem-vindo, superintendente. Obrigado, boa tarde a todos. Está conosco também o nosso presidente da fiscalização, conselheiro Judá Torres. Boa tarde a todos, boa tarde Bosco, boa tarde presidente. Agradecer mais uma vez aqui o Amazônia Podcast por sediar para a gente esse debate tão importante para a nossa sociedade. Lembrando que o nosso programa está sendo transmitido tanto no Spotify quanto no YouTube, tá? Se você quiser colocar alguma pergunta, pode colocar, que a gente vai estar respondendo aqui para você. Bem, podemos começar, superintendente? Vamos falar um assunto do momento, não tem como ser diferente. Qual a sua impressão do que está rolando aí na nossa reforma tributária? O que você acha? Qual o nosso futuro diante do que está sendo decidido? Olha só, o texto que foi votado noite passada na Câmara dos Deputados em primeiro turno e segue votando com seus destaques, e o segundo turno também dessa votação, que já está convocada pelo presidente Arthur Lira, ele nos dá muita tranquilidade, traz muita tranquilidade para a Zona Franca de Manaus, para a nossa matriz econômica. Ele nos garante a competitividade, ele melhora muito a situação e estabelece a segurança jurídica, que é um evento que tanto se reclamava durante tanto tempo, que as medidas que eram tomadas, atos menores do governo, especialmente no governo passado, muitos atos, um atrás do outro contra a Zona Franca de Manaus, prejudicava e gerava aquela insegurança jurídica. O texto novo da Constituição elimina isso, porque ele deixa muito claro a manutenção das nossas cestas de incentivos, que são as vantagens comparativas que a gente tem. Além do que, ele dá ao Estado um fundo para desenvolver novas matrizes, o que quer dizer que a gente vai ter possibilidade de fato, interiorizar muito mais a nossa economia, sair espalhando para o interior do Estado a partir das nossas próprias coisas. Este texto, com os arranjos e a sintonia fina feita de uma forma espetacular, é fruto do esforço, da competência, da capacidade da bancada federal do Amazonas. Os nossos senadores, sob a coordenação do senador Omar Aziz, e os nossos 8 deputados federais, trabalharam muito fortemente junto ao Poder Executivo, junto ao nosso governo, para que nós tivéssemos o texto perfeito, que é o guarda-chuva para as leis regulares que virão a posteriori. Lógico que o texto constitucional é a primeira etapa, a grande etapa, nos dá toda essa tranquilidade. E aí nós vamos, nos próximos meses, após a aprovação, quando sair do Senado, aprovado sem mexer nada, se mexer volta para a Câmara para poder seguir em diante, não é? Essa possibilidade já está claro, a gente venceu essa etapa, digamos assim, e depois vem as leis regulares, as leis complementares. Essa mudança para os dois impostos somente, elas só acontecerão daqui a 2 anos e meio, portanto, todos nós que militamos na área, os estados, os municípios, todos os setores afetados pela mudança, a gente tem bastante tempo para fazer essa transição. E a partir de 2026 é que ela começa a entrar em atividade, e daí serão mais 8 anos para poder complementar essa transição. Somente em 2033 é que nós teremos a finalização e a transição total. Com relação a nós, a notícia e o texto não poderia ser melhor do que foi posto. E aqui eu quero pessoalmente, eu que fiz parte da bancada do Amazonas, da bancada federal até janeiro, sei como é que funciona lá, sei as dificuldades, e fiquei muito satisfeito com a atuação dos nossos colegas, nossos conterrâneos. Muito bom. Judá. Gostaria primeiramente, de lhe parabenizar, desejar sucesso à frente da SUFRAMA, dizer que você está com um time muito bom,
acompanhado aí do Frederico, né, que é seu braço direito, que todo economista que a gente conhece, amigo nosso, elogia muito o trabalho do Frederico, a acessibilidade que tem com ele também. Sim. E recentemente o ex-deputado Belarmino Lins integrou os quadros, né? Sim. O que nos tranquiliza muito, porque uma das grandes dúvidas que a gente tinha era que o governo federal mandasse alguém de fora, sim, que não tem a sensibilidade técnica e política com a nossa região, e pelo que a gente está vendo, está sendo conduzido de forma perfeita, garantindo aí as nossas defesas, das nossas competitividades, de desejar muito sucesso nessa condução e dizer que o Conselho de Economia também está à disposição para lhe ajudar no que for preciso. Em relação à reforma tributária, gostaria de explicar um pouco aí para o público que está nos assistindo como é que seriam esses dois impostos que vão ser criados a partir da união de outros vários. Tem o CBS e o IBS. O IBS é o que vai substituir os impostos estadual e municipal. ICMS e ISS. Isso. E os outros federais, IPI, II, PIS, COFINS, esses daí se transformam na contribuição de bens e serviços, que exatamente os impostos, que eram os impostos federais. Ambos serão cobrados na ponta. Eles vão ser cobrados lá no município. E, portanto, toda aquela loucura de regras, para você ter ideia, da Constituição de 88 para cá, o Brasil editou perto de 500 mil regras tributárias. Perto de 500 mil. Pode pesquisar que você vai Sim, achar esse número. Sabe. Incluindo aí União, os estados e os municípios, né, além do Distrito Federal. Então, isso é um pandemônio, né, um hospício. E, evidentemente que isso vai tudo ser eliminado. Como a gente tem uma tradição desta dificuldade, veja que o tempo de transição não é muito curto, é exatamente o tempo adequado para que a gente possa fazer isso. Esse recurso que vai ser, esse imposto que vai ser cobrado lá na ponta, lá no município, onde a gente vende, trocando em miúdos aqui, para a comunidade menos afeta a área. Não os economistas, os conselheiros, mas a comunidade que menos afeta a nossa área de debate. O imposto era cobrado aqui onde a gente produz, a gente fabrica. Agora ele vai ser cobrado lá no consumo. Tudo que se vai comprar lá na ponta é que vai lá, que vai reter e vai mandar para o cofre da União. Só que o conselho, que vai ser formado por 27 representantes dos estados e 27 representantes dos municípios, é que vai fazer a remessa desses recursos para estados e municípios. Não é o governo. Esse conselhão é um organismo de representação de estados e municípios, não é governo federal. Então eles vão fazer exatamente a gestão permanente da remessa desses recursos a partir da Caixa Central de Arrecadação. Então, porque hoje era feito assim, uma parte arrecadada pela União, uma parte arrecadada pela Secretaria de Fazenda dos estados, outra parte pelas secretarias de finanças municipais. Hoje a caixa vai ser um só. Sim. E a devolução será exatamente a mesma. É bom ressaltar que o Amazonas ganhou no texto um fundo exclusivo para ele, para compensação exatamente para possível perda de receita, que somente o Amazonas teve direito a esse fundo. Na verdade, se manteve algumas regras para outros estados, 4 estados pelo menos, que se não me falha a memória, Mato Grosso, Minas Gerais, que já tinham, estado do Pará, que já tinham umas regras de investimento em obras públicas até 2030 e alguma coisa. Essas foram mantidas também no texto, de forma que os acordos foram bem feitos lá na Câmara ainda na noite de ontem. Porque como a arrecadação será no final, né, a tributação será no final, aí nós temos algumas peculiaridades, né? No caso do Amazonas, quase tudo que se produz é vendido para fora. Então a arrecadação em cima dessa produção vai ser, obviamente, destinada para o estado que está comprando. Sim. No final, né? Sim. Vai levar para o consumidor final. Verdade, por isso a criação do fundo, né? Na verdade, os estados produtores deixam de arrecadar. Exato. Porque a arrecadação vai ser feita, em última análise, nos municípios.
Não é nem no ente da União, nem no ente do Estado, mas no município. É lá que vai haver a arrecadação. As máquinas vão mudar, né? Tu acha que isso não vai gerar uma confusão no gerenciamento desses recursos? Aí eu começo a dar palpite, porque essa é mais a área de vocês, não é a minha. A minha área é outra. Minha área é uma de administração e marketing. Vocês é que são os economistas. É porque a gente vocês sabe que tem que desenrolar esse nó. Se a arrecadação vai ser lá no município, no final, a gente sabe que tem muito município no país que não tem um sistema organizado, não tem nem estrutura direito. Né? Mas tudo isso força exatamente essa mudança. São 30 anos esse debate. Esse debate durou 30 anos. É por isso que os deputados ontem estavam eufóricos, porque, enfim, se votou uma coisa que foi sendo adiada ao longo dos últimos anos. Quase todo mundo já pratica esses IVA dual, que eles chamam, né? Esses dois impostos. Quase o mundo inteiro já pratica. Mais de 170 países adotam esse sistema. Já adotam com diferenças aqui e acolá, há regulações diferentes com relação ao Estado Federativo. A gente toma muito por base Estados Unidos e Europa, mas tem o resto do mundo também que trabalha de outra forma. Nós somos um país enorme, nós somos um continente, só o Brasil é um continente. Por isso nós temos todas as dificuldades. Muita coisa que parece que foi resolvida com uma certa facilidade em outros países, em outras nações, para nós é uma dificuldade, porque nós somos uma imensidão. Nós somos vários Brasis dentro do Brasil, né? Nós somos um povo miscigenado que em várias regiões nós ainda estamos conforme aqueles que estavam. Vamos para São Gabriel da Cachoeira, estão lá nossos irmãos do jeito de 1500. Nós vamos para a Bahia, estão lá nossos irmãos que foram trazidos à força da África para plantar cana e depois plantar café. Nós vamos para o sul do país, estão lá os nossos irmãos italianos e alemães e ucranianos. Eles estão todos lá, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então nós somos um país muito diferente dos outros. Nenhum país é como o Brasil, nem tão lindo quanto o Brasil, tampouco com a raça tão miscigenada quanto a nossa. Então é muito difícil. Quando a gente tem a oportunidade, e gostaria, um sonho assim, que todo homem público, todo homem de opinião, todo líder pudesse cumprir 4 anos de mandato em Brasília. Ele consegue ver o Brasil, as dificuldades que o Brasil tem, em princípio com relação à gestão. Fazer gestão num país desse não é muito fácil. Então a gente tem uma tradição de organização de Estado e ainda por cima muito burocrático, que é aquela burocracia ainda vindo da corte portuguesa, porém tem que fazer esse esforço de modernidade. Nós precisamos exatamente fazer esforço de modernidade. Nós precisamos proteger, por exemplo, nesse momento, nosso comércio. Nosso comércio tende a fechar as portas. Sim. Porque as lojas passaram a ser um equipamento celular. As lojas estão aqui. A gente está pedindo daqui, não paga imposto, não paga nada, e quem está recolhendo os impostos, quem está gerando emprego, está quebrando e voltando para casa. É uma competição desigual, então, né? A gente tem que regular isso. Nós não podemos deixar de regular com rapidez esse setor, proteger os nossos empresários, proteger nossas empresas, proteger os nossos negócios do Brasil como um todo. Precisamos regular as apostas, a loucura de aposta, o incentivo à aposta, a propaganda de aposta, ninguém paga nada. Então, propaganda para você apostar no seu time, eu só aposto no Botafogo. Só no Botafogo, parei de apostar nos outros. Quando aposto nos outros, eu perco. Então, o Botafogo eu só ganho. No caso do Botafogo, ele ganha. Mas, superintendente, vamos falar da gestão agora da Suframa. Você já começou com o pé direito, já teve aí um primeiro recorde no primeiro trimestre, não é isso? Suas perspectivas aí para 2023. Eu acho que os ares novos da esperança, da mudança, da neoindústria, né, desse esforço que a gente está fazendo, desse passo que foi dado agora no 6º mês de gestão do presidente Lula, a consciência do Congresso Nacional como um todo, caiu a ficha de que precisava exatamente modernizar. Cada um defende o seu, mas vamos todos modernizar o Brasil. Foi isso efetivamente que aconteceu.
e a gente pôde ter a votação, que agora no Senado vai ter o debate, evidentemente, e é assim mesmo a democracia, mas a gente vai ter um avanço nesse sentido. E essa expectativa, a economia funciona muito a partir de expectativas, a partir do que está enxergando no futuro, do que se apresenta o mercado, né? E isso, sem dúvida nenhuma, ajuda a reiniciar o processo de reaquecimento da nossa economia. Você vê que somente a mudança de perspectiva já ajudou a gente a continuar tendo os nossos números do Polo Industrial de Manaus numa crescente, ascendendo sempre. A cada mês que se revela, a gente continua crescendo, já são mais de 50 milhões que foram faturados, né? Então a gente está fechando os últimos números, continuamos girando ali em torno dos 110 mil empregos diretos, apesar da mecanização mais veloz que a gente sofre agora nas linhas de produção, nos processos produtivos. Então a gente se assusta quando vai para dentro das fábricas. Eu estou visitando quase que diariamente as plantas das fábricas instaladas, dos mais variados setores, dos subsetores aqui eu já fui no setor de plástico, no setor de informática, né? Vou no setor de máquinas na semana que vem também. Estou fazendo um esforço muito grande para ajudar a acelerar o processo de implantação do Distrito Industrial do Rio Preto da Eva, que é um projeto que está em andamento. A Prefeitura já está com o dinheiro em caixa, cedido pelo governo federal, para poder fazer a infraestrutura das agroindústrias que vão se instalar no Rio Preto da Eva para processar aquilo que já está plantado há alguns anos. Então nós precisamos parar de entregar nossos produtos in natura. E nós precisamos agregar valor. Nós não podemos vender a laranja no saco. Nós temos que começar a fazer suco de laranja do bom, da Amazônia, sem agrotóxico, produzido no Rio Preto da Eva. Isso vai gerar uma cadeia de novos negócios lá e gerar milhares de empregos naquela região. Então nós estamos fazendo esse esforço muito grande junto ao Rio Preto da Eva, porque ele será modelo para outras calhas que a gente conhece e sabe que tem potencial também para desenvolvimento. Os fatos conspiram a favor da gente, né? O prefeito do Rio Preto da Eva é atualmente o presidente da Associação dos Municípios. Evidentemente que isso ajuda porque a informação chega mais rápido aos demais colegas. A Suframa já esteve em reunião, eu já fui a Belém para me reunir com o Sudão e Baza. E nós já combinei com o senador Paulo Rocha, que está no Sudão, exatamente para que a proposta é dele, vamos entrar no avião, vamos botar o nosso ministro, vamos percorrer a região. É isso que a gente tem que fazer. Ir na ponta, conversar, abrir as portas. A Suframa hoje é um organismo de portas abertas para qualquer pessoa que queira. Evidentemente, para tratar das coisas relativas à produção, à fabricação, a incentivos fiscais, à internação de mercadorias, tudo aquilo que diz respeito à Suframa. Qualquer hora pode ir na Suframa, a gente está lá para conversar, eu e o corpo que está se formando aqui em cima, porque a Suframa precisa de força político-administrativa, de gente com experiência, verdade, né, que saiba o caminho das pedras, que possa ir a Brasília conversar com os nossos parlamentares e outras bancadas com rapidez, né? Quem é mais velho vai pelo atalho, chega mais rápido. Com certeza. Ponto, não é? Sim. Com certeza. Não sei se vocês são tão antigos quanto eu, mas eu vi o Romário eu vi o Romário com a sua velocidade e habilidade fazer os gols contra o Uruguai, que levou o Brasil para a Copa de 90, e vi o Romário no final da carreira jogando no Vasco, esperando a bola passar na frente dele. Ele não tinha mais velocidade. Mas ele sabia que uma hora, um minuto, a bola ia passar ali. Ele só fazia empurrar para o gol. Né? Entendeu? Ele conhecia isso. Isso é um exemplo que eu dou em todo canto. Então, a idade oferece a gente essa alternativa. Está lá o Belarmino Lins, que é um advogado, administrador do Belão, tem 77 anos e tem 60 de vida pública. Muita experiência. Evidentemente que é muita experiência que vai contar para ajudar a gentileza dele. Conhece o interior do estado, conhece as peculiaridades que a gente tem, a nossa dependência da Zona Franca. É fácil de resolver. Isso. Por isso mesmo
ele foi para o setor de operações. Setor de operações da SUFAM que faz internação de mercadoria. Está vinculado ao setor de operações as agências de Rondônia, Roraima, Acre, Amapá e do interior do estado. As áreas de livre comércio, exatamente que faz a internação de mercadorias. Então ele está nessa já com calendário para percorrer pessoalmente todas essas áreas. Está na pesquisa, desenvolvimento e inovação, um advogado com enorme experiência na área, serviu no Distrito Industrial, trabalhou em muitas fábricas exatamente nesse setor, esteve do outro lado da mesa, sabe como é que funciona, e a gente está num avanço, numa preparação de transparência plena. Legal. Do investimento desses recursos que este ano atingirão acima de 2 bilhões de reais de recursos da Lei de Informática para se investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Quer dizer, é um leque enorme de institutos que a coletividade conhece muito pouco, que a coletividade não sabe onde estão, nem sabe o que está fazendo. Mas a coletividade, com certeza, em poucos meses, saberá qual é o destino que está sendo dado para esses recursos que são arrecadados das empresas do Polo Industrial de Manaus. Legal. Eu gostaria de entrar aqui num outro tema, só para a gente complementar, que foi muito difundido e tal, gerou muita preocupação também. O texto que foi aprovado ontem, né, ele fala dessa unificação de tributos, a criação dos 2 novos, o IVA dual, né, etc., mas não definiu alíquotas. Isso aí vai ser feito provavelmente por lei complementar, né, a partir de uma discussão ampla. Isso tem um período para ser testado ao longo dos anos, né, ver como é que as alíquotas vão impactar no comércio, que a gente sabe que tem aqueles efeitos multiplicadores das alíquotas. E gerou-se uma expectativa em cima da cesta básica, de um aumento exagerado que teria em cima da cesta básica. E ontem eu vi um pronunciamento do relator sobre a cesta básica nacional, que teriam os tributos zerados. Perfeitamente. Os itens da cesta básica ainda vão ser definidos. Isso. Por lei complementar. Mas a proposta inicial era de que essa cesta básica teria uma redução de 50% na carga tributária. E o último relatório trouxe a zeração disso. Então nós teremos, sem dúvida nenhuma, o acesso mais facilitado às famílias com menos capacidade de renda para acessar a cesta básica. Feijão, arroz, pão, farinha, trigo. Isso daí vai estar com imposto zerado e seguramente o povo brasileiro mais pobre terá acesso. Você vê que o guarda-chuva que se montou conseguiu alcançar todos os setores da sociedade. Foi um trabalho magnífico que a Câmara fez até aqui. Você não ouviu ninguém reclamando. Há determinadas dúvidas, mas essas dúvidas serão retiradas exatamente quando se iniciar o debate de cada lei complementar para cada setor. E aí, Bosco, também eu acho que é importante a gente esclarecer aqui para a população que nos assiste que não é algo que foi feito às pressas, né? Até porque a PEC 45, ela não é de agora, não é desse ano. Tem uns anos já que ela vem sendo debatida. Olha só como é que são as coisas. Porque tem muita gente que fala que foi feita às carreiras, né? Foi feita à pressa. Não foi. Um dos partidos que votou contra ficou defendendo que precisava mais tempo para debater e tal. 30 anos debatendo. É pouco. Ali na Câmara tem umas coisas que eu não aguentava mais isso, porque eu já sou velho. Velho tem pouca paciência e dorme cedo, né? Aí quando começa a esticar muito a hora, ficava aborrecido. E aborrece que a testosterona baixa, aí você já fica aborrecido cedo, fica ranzinza. Eu já tô meio ranzinza. Não, que o Botafogo tá ganhando, eu tô mais solto. Mas quando só apanhava, aí eu via aborrecido. Então o que acontece? É o seguinte, este projeto se iniciou efetivamente o debate muito forte em 2019. O Aguinaldo era o presidente, o Sidney Leite, nosso deputado, era um dos vice-presidentes desta comissão da Câmara. Eu era membro titular dessa comissão, porque é representante de solidariedade na comissão, e presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara. Então fui compor também esta comissão que iniciou o debate ali da PEC 45, que era a do Baleia Rossi. Que era esta. 2019, temos 5 anos então de debate, então ficou, né? E tal, depois esfriou por causa da pandemia, voltou a conversa em 2022, 2021 e 2022, aí veio a eleição, mas esse debate, ele deixou de ser público, mas ele ficou nas comissões sendo debatido, conversado e tal, então estava efetivamente maduro,
Tanto que se não tivesse na Câmara o que não está maduro, ninguém colhe. Na Câmara Federal só se colhe o que está maduro, porque só vai à pauta quando está feito o acordo entre os partidos. E normalmente o acordo é fechado entre as lideranças dos partidos à unanimidade. O debate é lá, bom, eu estou de acordo que vai votar, sou contra a particularidade A, particularidade B, mas vamos votar, vai para o plenário. Se não tem essa conversa preparatória, não vai a plenário. Tanto que o presidente Lira reuniu no domingo com os líderes, preparou segunda-feira e terça-feira entrou na pauta para exatamente se votar ontem, né, que está terminando hoje, sexta-feira. Quer dizer, estavam mesmo dispostos a resolver esta etapa. Então, não teve pressa nenhuma com relação a isso, e ele chegou num bom momento em que o Brasil precisa fazer. Com certeza, vai reduzir para as indústrias, as empresas, tudo vai ser reduzido a parte de burocracia. Porque no momento que você está, por exemplo, em São Paulo, você vende para o Brasil inteiro. Imagina, cada estado uma alíquota diferente, cada estado uma secretaria de fazenda diferente, sua nota entra ali e fica travada, entra em outro canto e fica travada. Agora a arrecadação sendo toda direcionada para a União, a gente unifica, planifica, reduz a burocracia, consegue destravar. Vai ser um carro elétrico, né? Você imagina o carro elétrico? Sim, o Amazonas também, que vende para o Brasil inteiro. Olha só, você tem São Paulo, mas o Amazonas é igual. A gente fabrica hoje os carros aí, eu acho que cada carro tem 6 motores. 6 motores separados, sistemas. Motores separados. Vai ter só um, né? Sim. É 2, eu acho que... Não, vai ser muito da bateria também, o limpador de para-brisa. Né? Não é? Imagina a mudança que vai acontecer nas linhas de produção das fábricas. Verdade. O motor, a explosão por a bateria. Uma bateria, energia contida, né? E aí vai entrar no motor. Mal comparado, é basicamente isso que vai acontecer. Sim. Mal comparado é basicamente isso, porque uma microempresa precisa de um contador, uma média empresa precisa de um departamento, uma grande empresa precisa de uma diretoria. Sim, verdade. Então, quer dizer, essas coisas vão se avolumando, que ao final e ao cabo é o produto, é o consumidor que paga. Paga por tudo isso, verdade. Porque está lá e afasta novos investimentos. Quando o investimento externo vem para cá e vê que é uma complicação, não, deixa aqui. Da nossa parte. Como eu disse, o Brasil é tão diverso que cada governador tem sua realidade, sua particularidade de debate. Eles puderam combinar as coisas. Quer dizer, flexionou-se alguma parte para poder aprovar a reforma, foi aprovada. Então agora é a gente ajustado. A gente vai e volta para o que nos importa, que é o nosso modelo, que é um modelo que a gente pode afirmar pelo Brasil que está garantido, que tem 50 anos de tradição, sim, que tem pessoas aqui que já nascem querendo trabalhar na indústria, na fábrica, na fabricação e na produção. A cidade de Manaus tem uma cultura da produção, de produzir. A juventude, o jovem está na escola, eu vou me formar porque eu preciso ir trabalhar no distrito. Eu quero trabalhar no distrito, acordar às 5 horas, pegar a condução, tomar meu café lá, ir para a linha de produção, almoçar, merendar, vir embora para casa, ir para a aula. Isso é uma cultura, né? O nível de escolaridade do trabalhador do distrito industrial é lá em cima, dos maiores do Brasil, das áreas de produção do Brasil, das áreas industriais. Portanto, nós temos aqui uma qualidade de mão de obra elevadíssima, nós temos uma tradição, nós gostamos de ser industriários e isso nos favorece. Então essa é uma segurança que a gente dá para o segmento do nosso modelo. Legal. Com o texto que foi posto na Constituição, nós temos aí até 2,73 a nossa segurança, e daqui para lá nós vamos desenvolver muita coisa, nós vamos desenvolver. Torcer que dê tudo certo. Nós vamos desenvolver, porque o CBA também voltando, é um evento novo que está sendo implantado. Hoje foi a posse dos conselheiros do CBA. No próximo dia 25, o presidente Alckmin estará em Manaus, nosso ministro, para assinar o contrato do CBA com o IPT e com o Universitas, e ele tocar a vida e começar a fazer pesquisas em cima das nossas coisas. Excelente. Tudo que a gente tem para que a gente possa produzir em escala industrial aquilo que a gente tem aqui na nossa região. Você falou em distrito, Bosco. Tem 2 assuntos que nós, economistas,
ficamos assim muito incomodados no momento que a gente está vendendo o modelo, porque você sabe que é o economista que oferece os incentivos fiscais para as indústrias que buscam se instalar aqui em Manaus. O primeiro profissional que ele procura é o economista para saber o que tem de incentivo e tal. Mas tem 2 assuntos que nós já até conversamos que nos incomoda muito. Primeiro, as vias do Distrito Industrial 2. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Sim, claro. Como é que está lá. E aquela invasão que está cada vez maior. O que houve foi Qual é a sua posição sobre isso? A depreciação da Suframa. A Suframa tinha um custo por metro quadrado daquelas áreas de R$4, que era Sim. simbólico, que era exatamente um incentivo às empresas a se instalarem naquele complexo, para facilitar exatamente a infra dos negócios, intra-distrito industrial. Mudaram a tabela. O que era 4 passou a ser 280, 320. Que é um absurdo. Um absurdo para quem quer incentivar uma empresa a se instalar. As empresas deixaram de se instalar no Distrito 2. E começaram a se instalar na M010, na 174. Muito mais barato, a terra própria, com título definitivo, constrói lá o galpão, se não der certo, faz do vende. Jeito que quer, né? Na planta do Distrito Sim. Industrial, não pode vender, tem que esperar o período de 10 anos para poder passar a ser dono. Então, eles não tinham isso. Isso afastou as empresas do Distrito 2. Junto com isso, proibiram a manutenção do contrato de uma empresa de segurança armada que vigiava a área do Distrito 2, especialmente. Sim. Mas especialmente do 2. Com ronda permanente, manhã de Tinha até uma tarde, cancela noite. na entrada do 2. Exatamente, lá perto da fábrica de cimento. Exatamente. E, ao mesmo tempo, sem instalação de novas empresas e entrega ao Léo, o que aconteceu? A malandragem começou a ocupar áreas. Aquilo que foi ocupado até 2016, nós vamos regularizar. Nós já estamos fazendo essas tratativas. Hoje mesmo eu tive uma reunião com a Prefeitura de Manaus para tratar. E segunda-feira teremos. Excelente. A Prefeitura, porque nós não podemos abandonar o povo lá do jeito que está e temos que oferecer a condição para a polícia atuar nas áreas do Distrito 2. E vamos cessar as invasões com a força policial. Nós estamos trabalhando as ajudas, os termos de cooperação e a recontratação dessa empresa no orçamento do ano que vem, porque nós não temos orçamento, não foi nada previsto para este ano. Nós temos que voltar com a empresa de segurança. Voltar, que é o que vai dar tranquilidade. Sim, e a gestão da área da Suframa de volta para a Suframa. Salvar o que tem, retrabalhar com as habitações que já estão localizadas, a prefeitura vai lá, dona da área, melhora, instala os equipamentos de serviços urbanos, posto de saúde, escola, posto policial, essas coisas que são fundamentais, linha de transporte coletivo, e a fábrica está lá do lado, do que a gente puder salvar. Então, esse é o nosso planejamento que nós já estamos praticando, nós já estamos trabalhando exatamente em cima disso com muita firmeza e com muita rapidez para tentar recuperar o campo. Hoje eu tive reunião com a Polícia Civil. Nos dias próximos passados eu me reuni com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com o próprio governador do estado, já tratei do assunto, já tratei com o general secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas, porque nós precisamos salvar o que é nosso. Precisamos preservar a área para a instalação das fábricas. Veja o quanto custa para uma empresa que já está instalada no Distrito 1 e que precisa ampliar o seu negócio ou instalar um novo negócio. A diretoria de uma empresa que eu visitei esta semana, na Buriti, está instalada onde ele já tem 5 produtos que eles produzem. E eles vão abrir, no próximo mês, uma fábrica de motocicleta elétrica. Já vão começar a funcionar. Eles tiveram que se instalar no Tarumã, nos aqueles condomínios. Por quê? Porque não tem disponibilidade onde já tem a diretoria. O que vai acontecer? Do Distrito Industrial 1 para o Tarumã é 1 hora de carro.
1 hora perdida para ir, uma No hora para mínimo, voltar. dependendo do horário ainda. E 1 minuto perdido na linha de produção Sim. é um prejuízo monumental. Imagina Sem 1 sombra de hora. dúvida. Quer dizer, vai ter que organizar um novo setor que era desnecessário se ele tivesse vinculado, um novo produto funcionando ali do lado, a gestão. Então essas coisas precisam ser percebidas por quem estiver à frente da SUFRAMA sempre. E aí a comunidade que tem que cobrar isso, né? Deus me deu a graça e meus colegas da nossa bancada me emprestaram o apoio para que eu fosse tentar ajudar a reorganização, a reestruturação da SUFRAMA. Você já viu aqueles cargueiros que estão no Eduardo Gomes, que foram abandonados Sim. lá pelas antigas? Sim. É a SUFRAMA atual. Ele é um Boeing sem as turbinas e com pneu furado. Mas eu já tirei de dentro dele as cadeiras, nós já estamos recapeando. Legal. Esses 2 meses. Já recapeei as cadeiras, já encomendei as turbinas e a gente vai trocar o pneu. Ele vai Daqui a pouco está decolando. Vai decolar com rapidez. E a questão do asfalto? Ali é SUFRAMA, joga para o Estado, ou o Não. Estado joga para a SUFRAMA, Nós estamos Prefeitura? a vantagem de estar na vida pública esse tempo todo facilita. Com Eu certeza. tenho conversas com o prefeito, ele vai instalar um distrito de obras dentro do complexo do distrito industrial para dar manutenção nas vias. Nós pretendemos fazer isso no próximo semestre e também para dar manutenção nos jardins, tudo por conta da prefeitura no termo de cooperação que a gente vai fazer. Sim. Até que a gente possa recuperar o orçamento. Veja bem, o plano plurianual que foi feito para a SUFRAMA em 2019 previu para 2020 um orçamento de 57 milhões. Para 2021, um orçamento de 44 milhões. Para 2022, repetiu-se esse valor. E para 2023, 37 milhões. Então, ao invés de crescer o orçamento, saiu caindo. No janeiro deste ano, com o novo governo, com 37 milhões, a gente só funciona até agosto. Depois não dá mais, vamos fechar tudo. Não tem dinheiro para pagar luz, água, não tem dinheiro para pagar vigilância, não vai ter dinheiro para nada. Tivemos que adicionar mais 10 milhões e a 47 para pagar os contratos que já estavam feitos. Vejam quanto de mal fizeram para o nosso modelo econômico. Um negócio horroroso. Você vê que foi silencioso. Essas informações, isso está posto, está publicado. Porque os números que eu estou falando aqui é acessar plano plurianual da SUFRAMA. Vai ver o que o governo passado estava fazendo com a gente. Isso é realidade. Então tem que ver lá. Eu falo contra quem quer que seja. Porque eu dei meu sangue, todas as energias que eu tinha durante 4 anos de mandato em favor da Zona Franca de Manaus. Essa foi minha luta no mandato de deputado federal. E a Zona Franca, a SUFRAMA, ela tem um valor altíssimo contingenciado, né? Olha só, hoje não existe mais nem o contingenciamento. Porque o contingenciamento é quando o excesso de arrecadação vai ficando guardado para ir liberando. Hoje não tem mais. Quando chega no final do ano, o excesso de arrecadação das taxas paga a dívida. E zera. Entendi. SUFRAMA não tem mais aquilo que passou a ser contingenciado lá no início dos anos 2000. Isso. Já não tem mais. Acabou eu lembro que era um valor altíssimo. Pois é, as taxas perderam valor, foram reduzidas, mudou de nome, reduziram, mas a SUFRAMA hoje arrecada algo em torno de 360 milhões, deverá arrecadar de taxa de serviço este ano, que é e aí pago só está vindo 30? 47. 47? Exatamente. Isso porque subiu 10, né? Exatamente, exatamente. E a diferença? Aí nós vamos, aí é que a gente está trabalhando junto ao nosso ministro, Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, exatamente para restaurar esse valor, para que seja reaplicado nos serviços da SUFRAMA, em Manaus e em Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Acho que a gente vai conseguir avançar muito para o ano que vem. Com certeza. Beleza. A gente só acha, na sua percepção, o reflexo da reforma, voltando ao assunto da reforma tributária, vai acontecer nas próximas pautas de novas fábricas buscando? Nenhuma dúvida que esse foi um recado dado para o mundo inteiro, para os investidores, especialmente para os orientais. Olha, pode investir. Legal. Pode investir. Eu não tenho dúvida nenhuma.
aquilo que era assim. Eu tive uma reunião semana passada com um novo subsetor que a gente está trazendo, está tentando atrair para cá. O Frederico, que está aqui, trabalhou os últimos anos em atração de negócios, é um excelente técnico da Suframa, quadro da Suframa, que tem me ajudado muito aí na gestão e clareando as coisas com relação a esses setores. E eu disse, olha, venham para Manaus, prazer recebê-los aqui, venham visitar Manaus, nós temos isso, temos aquilo. Falei lá 15 minutos. Aí ele disse, olha, tudo bem, adoramos, conhecemos o modelo, muito bom, agradecemos, vamos sim, mas vamos esperar a reforma. Porque é evidente, ninguém sabia o que acontecia. Hoje já é outra realidade. Quando sair do Senado, eu vou marcar a vinda deles, agendar. Legal. Venham aqui, tapete vermelho, tá aqui, tem essas áreas, vamos restaurar essas áreas, aqui a gente concede assim, por exemplo. Eu preciso fazer um trabalho para reverter essa coisa desse valor de planta, para poder colocar a empresa perto das outras. Você acha que tem chance de conseguir? Sim, acho que nada é impossível quando ele é de natureza honesta e correta para o reinvestimento. Nós vamos fazer isso sim. Vamos ocupar. Nós estamos chamando a atenção daqueles que já são proprietários, que estão com os galpões abandonados. Sim, tem muitos, né? Vão ter que Tem capinar à muitos. frente, vão ter que capinar à frente. Não vão deixar galpão, nós vamos multar, nós vamos fazer um bocado de ações legais, mas não vai ficar galpão abandonado lá no Distrito Industrial, especialmente no Distrito 1, que são os mais antigos, Sim. mais valorizados. Nós vamos, eu sou dono, é dono, mas deve respeito à Suframa. Nós vamos agir Legal. como uma prefeitura dentro daquela área. Estamos chegando no nosso final, Judá. Eu Alguma tô pergunta para o nosso satisfeito. superintendente? Elenquei Foi muito aqui, esclarecedor. temas importantes, né, como a cesta básica, a transição e tal, os 2 impostos. Da minha parte, estou satisfeito. Aí o nosso superintendente esclareceu bem para a gente, aí, bem para a população que está nos assistindo. Suas considerações finais, Eu superintendente, para quero a gente agradecer. encerrar. Eu conheço o sacrifício que foi feito, acompanhei as preocupações dos nossos colegas, senador Omar, senador Eduardo, senador Plínio. Senador Omar sempre altivo, firme na condução da nossa bancada, na coordenação. Deputado Sidney, deputado Átila, deputado Silas, deputado Amon, deputado Adail, esses daí foram grandiosos no trabalho, né, com relação à defesa do nosso modelo. Essa semana, do último final de semana para cá, eu acompanhei eles virando a madrugada, se assessorando de informações minuciosas junto à Suframa, detalhes de setores, de impactos, se assessorando de pessoas experientes como o ex-superintendente da Suframa, ex-secretário de Fazenda, né, o Sr. Tomás Nogueira, Citar um Farid, amigo nosso, nosso colega de vocês, muito economista Farid. capaz, dedicado lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, com vivência. Os artigos do Farid é para ser lido, porque ele retrata exatamente a atualidade das informações lá dentro, né? E todos esses que se dedicaram assim grandemente para que a gente pudesse obter mais essa vitória em favor da Zona Franca de Manaus. Parabéns, amazonenses de valor, nossos colegas parlamentares, parabéns mesmo. Ok, agradecer a sua presença e mais uma vez lhe dizer que o Conselho Regional de Economia está lá à sua disposição, se precisando de alguma coisa, pode contar conosco, tá bom, superintendente? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, aqueles que nos assistiram aqui pelo Estúdio Amazônia Podcast. Obrigado. Grande abraço a todos, você que nos acompanha, lembra que isso aqui é uma realização do Estúdio Amazônia Podcast. Caso você queira fazer o seu podcast, o seu treinamento, o seu curso, pode contar com as nossas instalações. Grande abraço, nos encontramos aí no nosso próximo episódio. Até mais.